Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar e hoje o programa tá imperdível, hein? Olha só! Já imaginou ouvir a voz da sua mãe após 47 anos de vida? Pois é, você vai conhecer histórias emocionantes de pessoas que melhoraram a qualidade de vida através da tecnologia e você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a ginecologista especialista em menopausa, a doutora Vanderleia Coelho. Olha, essa entrevista tá boa demais, viu? E no Descomplica Ressoar, você vai descobrir qual é o melhor colar para usar para cada tipo de decote. Não saia daí porque o programa Ressoar já começou. Agora preste atenção nessa história. Frank nasceu surdo e passou a vida toda sem poder ouvir. Mas a família dele nunca desistiu. Agora, aos 47 anos, com a ajuda da tecnologia, ele conseguiu escutar pela primeira vez. Pequena Maju nasceu com a doença nos olhos e agora consegue enxergar após realizar uma cirurgia. Confira essas histórias que são emocionantes. Você vai conhecer agora uma história pra lá de emocionante, de um homem que passou a vida toda sem poder ouvir. O Frank nasceu surdo. Agora, com 47 anos, ele conseguiu escutar pela primeira vez, graças a uma tecnologia, um aparelhinho que mudou a vida dele. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, porque eu só sabia o básico das libras. Mas aí, como eu comecei a namorar com o Frank, e ele que me ajudou bastante, foi me ensinando, e aí depois eu comecei a interpretar. O namoro virou casamento, que virou família. Fabrício, Fernanda e Ágata. O amor foi a palavra que ajudou o Frank a superar as dificuldades de uma pessoa surda desde o início. O amor, né? Sim, o amor é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas olham por surdo, é um coitadinho, não é capacitado, não sabe de nada, não está entendendo, mas o surdo ele é capacitado sim. Frank ficou 47 anos sem ouvir. O implante coclear mudou para sempre a vida dele. Com esse aparelho, ele pôde ouvir pela primeira vez. Vamos entender como funciona a cirurgia que o Frank fez? Esse dispositivo ele tem uma parte que é interna, onde é feito o processo cirúrgico, é inserido esse eletrodo, que tem os feixes que vão ter canais que vão emitir essas frequências de som. E tem a parte externa, que é o processador, que é onde tem o microfone e tem o sistema, né, operacional que vai enviar esse som. Ninguém melhor para explicar esse processo do que o próprio Frank. E não foi uma caminhada fácil. Eu, quando criança, eu não entendia nada. Não tinha comunicação, eu me sentia inseguro. Mas eu fui aprendendo alguns sinais dentro da minha casa, né? E aí depois eu consegui o ASA, que é o aparelho, só que ele produz muito barulho. Isso me deixava irritada e eu jogava. Eu jogava mesmo, eu quebrava. Aí eu falei pra minha mamãe, né? Ai, mamãe, eu não consigo. A dona Dioneia, mãe do Frank, enfrentou o desconhecimento sobre o mundo dos surdos dentro e fora de casa. Para mim, como mãe que eu trabalhava, quando eu saía de casa, ele batia a cabeça, ele ficava revoltado que ele queria eu perto dele. Para ele deixar na escola no primeiro dia foi difícil, que ele não queria ficar, porque a gente não sabia se comunicar com ele não ouvia. Ô Frank, meu filho, eu te amo. Ai, meu Deus, esse dia foi de muita emoção. Quando eu cheguei lá, que eu falei, meu filho, ele virou. Ai, é muito grande, olha a emoção, muito grande. Porque eu já ouvia ele, mas ele nunca me ouviu. Ele disse que eu falo muito. Quando colocaram, ativaram, era como se fosse raios na minha cabeça, né? Eu fiquei muito confuso. E aí, até o ar que eu puxava, eu escutei o barulho também pelo nariz. Só olhei seu barulho. Então, a minha mãe entrou chorando bastante. E eu fiquei mais emocionado de ver a minha mãe falando. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Ele tá chorando, gente.
a ouvir a voz da minha mãe e não ter o meu pai por perto, mas hoje eu tenho comunicação com a minha família e isso me deixa muito feliz. Agora, a gente vai mostrar essa outra história que emocionou o Brasil. A pequena Maju nasceu com uma doença nos olhos, mas graças a uma cirurgia, a menininha conseguiu enxergar. Ela só enxergava um pouquinho de luz. Quando tinha uma luz refletindo muito forte, ela procurava, mas fora isso, ela não procurava. Antes ela não tinha, igual nós comíamos na frente dela, ela não tinha vontade. 8 meses intensos de sombras por toda parte. Maju nasceu com catarata congênita, uma doença que atinge em média 5 em cada 10 mil crianças. A catarata congênita é a opacidade do cristalino, que é a lente natural do olho. E em algumas crianças, essa opacidade pode ocorrer ou em um olho ou nos 2 olhos, que era o caso dela. Os médicos optaram pela cirurgia. Como a paciente era muito pequena, o tratamento foi planejado em etapas. Primeiro a gente operou o olho direito e só depois de um mês que a gente pôde operar o olho esquerdo. A cirurgia raspa toda a catarata e substitui o cristalino comprometido por um artificial feito de silicone. Nos casos de crianças maiores, durante a operação, os médicos já colocam lentes intraoculares para a correção da visão. Como ela era muito pequena, a gente não pôde fazer isso, o que é normal para casos como o dela. Então a gente só faz a remoção da catarata. Ela usa um óculos para correção e para desenvolvimento da visão dela de forma adequada. Consegue ver o olhinho dela? Eu acho que tem mais ou menos o prazo para ficar pronto. Oi, princesa! Ai, ela tá conseguindo ver ela olhando. Você tá vendo as coisas? E foi de uma vez só que a Maju enxergou a família. Tio, papai! Matemática. Olha, vovó, olha ela olhando tudo. É bom, né? A mãe, Ariana, não esperava tanta repercussão para o vídeo que emocionou milhões de pessoas na internet. Maju, agora de óculos estilosos, e o patinho ali a tiracolo, encantou o Brasil. Até ela colocar o óculos, ela ficou meio bravinha, mas a hora que ela colocou o óculos, ela ficou impressionada com tudo que ela estava vendo. E pra gente, com certeza, foi um momento único e a gente nunca vai esquecer mais. Você confere o Conexão Social. Hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, tem o prazer de conversar com a ginecologista especialista em menopausa, a doutora Vanderleia Coelho. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Social. Todos os domingos estamos aqui trazendo informação de qualidade e transformação para a sua vida. E hoje o tema é muito especial. Vamos falar com as mulheres que estão na menopausa e enfrentam dificuldades principalmente para emagrecer. Se você sente que seu corpo mudou, que perder peso ficou mais difícil, que as dietas não funcionam como antes, essa conversa é para você. Nossa convidada de hoje é uma grande especialista no assunto, médica, ginecologista, mastologista com pós-graduação em nutrologia. Ela é referência em emagrecimento na menopausa e criadora do programa Magra Após os 40, que tem ajudado milhares de mulheres ao redor do mundo a conquistarem saúde e bem-estar nessa fase da vida. E é claro que eu estou falando da querida doutora Vanderleia, que hoje está aqui com a gente para mostrar que isso sim é possível. É possível emagrecer na menopausa e viver essa fase com mais leveza e qualidade de vida. Então fica aqui com a gente, eu tenho certeza que isso vai transformar sua vida. E eu quero te convidar para juntas a gente dar as boas-vindas à doutora. Seja muito bem-vinda, viu? E que honra
te receber aqui novamente no nosso Conexão Social, que a gente já estava sentindo a sua falta. Seja bem-vinda. Obrigada, Eunice. Obrigada a todo o time aí da Record, do Ressoar. E eu quero dizer para você que está aqui nos assistindo, que eu chamo vocês de rainhas, mas vale para você e vale para os maridos, para os filhos, para todas as pessoas. Porque a menopausa tem a ver com todo mundo. Não é só com a mulher. Acaba reverberando na família inteira. Então você que está na pré-menopausa ou na menopausa, ou até você que considera que nem está na menopausa, ou você que é o parceiro, o marido, o filho, eu digo para você, fica com a gente, porque isso vai fazer muita diferença em tudo que hoje vai ser passado aqui para você, para vocês, com muito carinho. Muito bem. E para quem ainda não te conhece, doutor, eu queria que você falasse uma breve apresentação para as pessoas saberem esse currículo e esse trabalho que você tem feito com tanto, eu diria, resultado de verdade comprovado, né? Com mais de quantas mil alunas que você está? No programa Magra Após os 40 são mais de 6 mil alunas até então, mas eu vou compartilhar com todas as que estão aqui com a gente que nós também temos programas, que são desafios que nós colocamos a cada tanto, vários desafios, e nesses desafios já são mais de 60 mil mulheres ajudadas. São muitas nessa mulheres, questão, né? do peso, do emagrecimento. Então, quem sou eu para estar falando aqui com a Eunice nesse momento, nesse domingo com vocês? Eu sou a doutora Wanderleia Coelho, a Eunice já me apresentou, eu sou médica, eu sou especialista em saúde feminina há mais de 25 anos, então eu fiz toda uma trajetória, me especializei em ginecologia, em mastologia, em diagnóstico por imagem, que tem a ver com a saúde da mulher, que é ultrassom, mamografia. Também fiz a minha 4ª especialidade em médica do esporte, foi onde eu finalizei o circuito, e fiz algumas pós-graduações, e uma delas, com muito peso que completou essa minha formação, em nutrologia, porque tem tudo a ver a saúde da mulher quando nós falamos em que alimentos que você ingere e como isso impacta no teu corpo, porque muitas vezes fica se focando somente na questão hormonal, e nós vamos abordar esse tema, por onde começa o tratamento da menopausa. E eu estou aqui preparada para te ajudar, né? Nós estamos aí nesse projeto, eu estou desde 2016 trazendo muito conteúdo para ajudar mulheres a terem a melhor informação, né, para entenderem que realmente o que acontece conosco, qual eu me incluo. Eu estou também na menopausa, assim como você, e tem que ter claro uma coisa, que a menopausa vem para 100% das mulheres. Você que está com 20, que de repente está nos assistindo, é legal você saber desse tema também. Você, marido, que nunca vai entrar na menopausa, também é legal você saber desse tema. É um assunto que interessa a todos, até porque a gente costuma dizer que quem manda no humor da casa é a mulher. E se essa mulher não está bem, se ela está passando por uma fase difícil da vida, principalmente nesse momento que há tantas mudanças no nosso corpo, isso afeta, claro, toda a família, toda, vamos dizer assim, a dinâmica da casa inteira, né? Então, para todo mundo esse assunto é importante. Agora, a gente já inicia falando, então, os desafios do início da menopausa, que é o climatério, né? Eu queria que você começasse falando como é que a pessoa sabe que ela está iniciando esse ciclo na vida. Então, é importante entender uma coisa, que o que é o climatério e o que é a menopausa, que muitas vezes tem uma confusão. O climatério é uma fase que antecede a menopausa, que inclui a menopausa e que sucede a menopausa. Então a medicina traz como climatério que ele tem uma duração média de 15 anos. Então é um período de transição. Mas o que acontece de fato? De que maneira o climatério impacta? Em média, a partir dos 40, como marco para algumas mulheres antes dos 40 anos, todas nós entramos em desequilíbrio hormonal. Como é que funciona esse desequilíbrio hormonal? Imagina que você nasceu com uma conta corrente de 2 milhões, quando você saiu lá do útero da sua mãe. 2 milhões. A partir do momento que você nasceu até a tua primeira menstruação, 10, 12 anos, você consumiu os seus 2 milhões de células dos teus ovários, e você chega nessa idade entre 400 mil a 500 mil.
Então é uma reserva ovariana que você foi gastando. E lembrando que essas células ovarianas são as produtoras dos nossos hormônios. Então, quando starta a primeira menstruação, você começa a gastar essa conta corrente. Faça chuva ou faça sol, tomando anticoncepcional, você vai gastando em cada mês 1000 dessas células foliculares. Puxa vida. Então, quando chega aos 40, eu falo que a conta estava no verde, você tinha 400, 500 mil, ela entra no amarelo, na pré-menopausa ou climatério. Opa, o que acontece quando a sua conta corrente começa a ficar no amarelo? Você começa a entrar em desequilíbrio hormonal. O que significa isso? Que seu ovário começa a ter uma falha na produção hormonal. Aí vem o primeiro hormônio, a progesterona. O que acontece quando a tua progesterona começa a cair? Se você não toma anticoncepcional, você começa a ter menstruação irregular. Menstrua mais, menstrua pouquinho, intervalo, então começa a ficar bagunçado. Para quem toma anticoncepcional não consegue ter essa percepção porque o anticoncepcional está mascarando. Mas, para quem não toma, já começa por aí. No geral, o que muda a queda da progesterona? Você começa a ficar mal-humorada, irritada, ansiosa, começa a piorar a qualidade do teu sono. Então, em relação ao humor, a progesterona muda muito. Então, você não começa a não entender por que você, se era levemente ansiosa ou se não era ansiosa, agora você está mais ansiosa. Se você não tinha aquela sensação de que estava deprimida, agora você se sente deprimida. Então, já é o impacto da progesterona se manifestando em sintomas que você nem imagina. Ninguém fala em menopausa se você está com 40 anos, por exemplo. Então, você não associa, ninguém te fala e, infelizmente, o seu médico não te fala, ele não te prepara. Então, aí começa a pré-menopausa com essas manifestações da progesterona. Só que a coisa vai piorando. Na sequência, entra outro hormônio que começa a cair, que é o estrogênio, que é o nosso principal hormônio. E depois dele, na sequência, vem a testosterona, que é um hormônio dos homens, mas que nós precisamos da testosterona também. Mas, muito louco, né? Você já está pensando. Só para vocês entenderem. Então, com essa queda desses dois hormônios, muita coisa começa a mudar. Aí vem os sintomas da menopausa. O que eu quero dizer com isso? Que essa queda hormonal que é progressiva, depois a progesterona não é mais produzida, o estrogênio começa a cair, a testosterona começa a cair, começa a impactar em vários órgãos dos sistemas. 90% das mulheres têm o famoso calorão. Tá? 90% não, vou corrigir, né? 80%, que pode durar até 5 anos, só que passa para 80%. E muita gente pensa que a menopausa já passou, mas segura aí, fica comigo. Não passou não, tá bem? O calorão é só um dos 76 sintomas. E vem outros sintomas que você pode estar apresentando e que você não entende por que você passa a ter. Você pode ter dores no corpo, passa a dormir mal, o humor que vem tende a piorar mais porque o estrogênio é importante. Então, secura vaginal, perda da libido, baixa energia, o seu sistema imunológico fica mais fragilizado, seus cabelos começam a mudar, começam a não ter vida, a não crescer, você sente que muda, suas unhas são impactadas e se você fizer um exame de sangue, seu colesterol aumenta, tende a ficar pré-diabética, seus ossos tendem a ficar gasto, que é osteopenia, osteoporose. Ou seja, eu ficaria aqui horas falando para vocês dessa lista dos 76 sintomas. Desde sintomas que você pode conhecer, como calorão, sintomas que de repente você nem sabe que tem a ver, que é a secura vaginal, e até sintomas que quase ninguém fala, como olho seco. Olha! Sim, porque seca todas as mucosas. Dores nas articulações que você não tinha, você passa a ter. Então, e o que mais, além de tudo, como se não bastasse? Você começa a ganhar peso. É muita informação, né? Muito. Então, é um programa que a gente traz consciência em primeiro lugar, porque esse despertamento vai fazer com que você entenda o que está acontecendo com você e a partir de hoje, então, vai buscar a ajuda certa, que é o que a gente hoje vai dar essa direção, né, doutora? Agora a gente vai falar sobre o vilão que a gente prometeu, porque as mulheres, quando fala engordei demais e tá todo mundo vendo, que esses sintomas todos que ela fica sofrendo sozinha, a mulher é muito resiliente, então ela vai aguentando, o que não é também para isso acontecer. Mas acredito que é o terror de todo mundo
quando ela vê que ela começou a engordar, que a dieta que funcionava agora não funciona mais, ela faz exercício físico e isso não funciona mais. Então, eu queria que você falasse por que engorda tanto e a causa, que acho que a gente vai chorar um pouco quando você falar da causa, né? O muito bom disso tudo é que tem a solução. Então, o que acontece? Vem a menopausa e eu trago novamente o conceito de que você tem uma queda hormonal. Tá? Você tem a queda da progesterona, do estradiol e da testosterona. Eu chamo de hormônios PET, para ficar fácil. PET, progesterona, estradiol e testosterona. Então, você entrou em desequilíbrio hormonal. E o que acontece sem você se dar conta? Porque a coisa vai acontecendo. Você não se dá conta. Por quê? Porque você não foi preparada para a menopausa. Uma coisa muito interessante, né? No geral, nós somos um pouco preparadas para... mocinha, você vai menstruar, a mãe cuida um pouquinho. Né? Você vai menstruar, você vai ter cólica, então tem aquele apoio da mãe. É uma fase da mulher. A outra fase da mulher, quando ela vai engravidar, ela tem o obstetra, ela faz o pré-natal, ela tem outra fase da mulher, ela é orientada. E nessa fase da menopausa, é uma fase até então esquecida. Nós estamos aqui para que isso acabe. Então você tem esse desequilíbrio hormonal, só que ninguém te prepara. E eu posso falar, mesmo sendo médica, eu também passei por isso. Porque ninguém me preparou o suficiente. Por isso que eu acabei me especializando em menopausa, mesmo sendo ginecologista. Eu já tinha mais de 40 anos e a menopausa, a pré-menopausa, na verdade, me impactou com ganho de peso. Então veio o desequilíbrio hormonal. E o desequilíbrio hormonal, como efeito em cascata, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo você ficar irritada, mal-humorada, ansiosa, você não dorme bem. E qual o resultado de quem não dorme bem? Tá cansada no dia seguinte. Tá cansada, pior o humor, pior a ansiedade, pior o estresse. E aí você fica compulsiva. Por quê? Você precisa comer alimentos porque você está sem energia. Olha o ciclo está começando. Você se identifica com isso? Eu imagino que sim. Imagina como muda os teus hábitos e a tua vontade. E eu vejo isso muito. Vocês contam para mim. Tipo, eu tô compulsiva, eu adoro comer isso. Então, você nem se dá conta porque você docinho, entrou... né? Sim, como você fica com uma vontade de docinho. doce. Você fala, eu não tinha vontade de comer isso, e você passa a ter vontade de comer isso. Então, o que acontece? Você tem o desequilíbrio dos hormônios PET, progesterona, estradiol e testosterona, só que você vai ficando mal sem se dar conta e outros hormônios vão desequilibrando. Que hormônios? O cortisol, que é o hormônio da sobrevivência, porque o cortisol liga porque você não está bem. Que outro hormônio que vem e entra no desequilíbrio como consequência? A insulina. Insulina alta é o hormônio que mais acumula gordura. E desse desequilíbrio, outros hormônios que são menos falados, mas que têm tudo a ver, começam a ser impactados. A leptina, que é o hormônio que faz nós comermos e ficarmos saciados, e a grelina, que é o hormônio da fome. Então, tem vários outros? Tem envolvidos, mas eu digo que esses 4 são super importantes, porque imagina que você tem um hormônio alto, que é a insulina, que começa a acumular gordura, você está com cortisol alto pelo estresse, porque você está sendo impactada pelos sintomas, e os hormônios da fome e da saciedade entram em desequilíbrio. Qual é a resultante disso? Ganho de peso. Ganho de peso. Meu Deus. Acho que a gente já começa então a falar do porquê, qual o principal erro, por que a gente chega nesse ponto. Tem um causador aí, que eu acho que é a alimentação, eu acho que não sei se é o momento de você falar disso. Eu penso que o primeiro ponto, Eunice, é você nos entender que, infelizmente, é o que eu falei, eu vou repetir que é importante para você não se sentir culpada, está bem? Você não é preparada. A mulher não é preparada para a menopausa. E quando nós trazemos tudo isso, é para te preparar. Então você entende o que está acontecendo com você e tem que saber agora, tá, e a partir daqui o que tem que fazer. E eu imagino que pode ser o seu caso, que você venha tentando emagrecer. Porque tem uma mulher que quer ficar acima do peso. Vem as tentativas, né? E as tentativas, elas são feitas, mas não existe o entendimento para o metabolismo da menopausa. Emagrecer uma moça de 20 e 30 anos é uma coisa.
Emagrecer um homem, mesmo de 40 a 50 anos, é outra coisa. Emagrecer uma mulher que está sendo afetada por tudo isso é outra coisa. Mas um ponto importante para trazer para vocês é que emagrecer não é repor hormônio, tá bem? Não é. Na verdade, você nem deve fazer reposição hormonal se você está todo inflamado. Então você deve estar falando, doutora, como que eu faço? Para você emagrecer de maneira saudável, você não precisa fazer dieta, isso é muito legal. Você não tem que passar fome, você nem precisa malhar. Malhar tem que malhar por estilo de vida. Você não precisa tomar remédio, você não precisa tomar suplemento. Você deve estar falando, então o que eu tenho que fazer? Você tem que aprender o que eu chamo, que é um dos pilares do meu método, é o método que eu desenvolvi, que, como eu disse, a cada tanto eu faço desafios gratuitos. E quando eu tiver um próximo desafio, você pode participar, porque aí é outro ensino, senão não vai dar tempo de falar tudo aqui. Mas esse método que eu denominei, Eunice, de método do emagrecimento metabólico para a menopausa, um dos pilares dele é a alimentação metabólica. E o que é alimentação metabólica? Você pode estar pensando que é uma lista de alimentos que eu vou te dar ou um cardápio. Não, é você aprender, saber, conhecer que alimento é bom para você, que funciona, que ativa o teu metabolismo da menopausa, que é o que está acontecendo hoje, porque você não conhece, você engorda, e que alimentos desativam o metabolismo da menopausa e você emagrece. Isso é muito lindo, porque quando você começa a entender, não é uma dieta, porque pode ser que a Eunice goste de comer certos alimentos, ela emagrece, e talvez se eu comer, eu não emagreço. Então é muito legal você aprender. Tanto que a premissa do método do emagrecimento metabólico é a liberdade. E essa liberdade, é claro que tem coisas que são saudáveis e que provavelmente você come, você fala, mas eu vou deixar de comer isso que eu gosto. Não, você não tem que deixar de comer o que você gosta. Você tem que aprender o que funciona para que você queime a gordura que está armazenada. Isso que é muito legal. E a alimentação metabólica, ela te ensina justamente isso. É o entender. Isso é que faz com que você não seja escrava de dietas. Porque se dieta funcionasse, você concorda que estaria todo mundo magrinho? Tem muitas por aí, né? Se exercício físico funcionasse, era só ir para academia e estava todo mundo magrinho? Não é. Remédios, mesmo os mais famosos, como os injetáveis com custo altíssimo, você concorda? Não estaria ninguém que pode pagar? Não, e você consegue emagrecer sim. Dessa maneira que eu te falei. Agora, doutora, sobre a reposição hormonal, porque tem situação que ela já é necessária. Você sempre fala que a reposição hormonal é a cereja do bolo. Sim. Queria que você falasse um pouquinho dos benefícios e quem pode fazer essa reposição. A reposição hormonal, eu sou super fanzoca, eu como médica eu prescrevo, mas a reposição hormonal ela tem que ser prescrita com critério. Primeiro, para você fazer reposição hormonal, primeiro passo, antes de falar da reposição hormonal, eu quero só falar para ela como que você trata a menopausa. E a reposição hormonal é um dos pilares para tratar a menopausa. Você trata a menopausa, ou quem for cuidar de você, claro que não é você, primeiro, emagrecendo. Por isso que nós queremos aqui hoje te ajudar bastante, que você saia daqui sabendo fazer alguma coisa para já ter esse start. Segundo, emagreceu, traz o exercício para a tua vida como estilo de vida. Por exemplo, mulher nessa fase tem que fazer musculação, porque massa magra é fundamental. O resto você pode fazer, caminhar, bike, tudo, mas musculação é fundamental para massa óssea e massa magra. Suplemento para coisas que vão te trazer benefício, coisas que são naturais, aí tem uma linha enorme de suplemento, desde creatina, ômega, colágeno, que são coisas que vão te ajudar se você tem um profissional para te ajudar. Em algumas situações que eu vou abordar, fitoterápicos e a terapia de reposição hormonal. Tá? Para fazer a terapia de reposição hormonal, eu tenho um protocolo, Eunice, que você conhece, que é primeiro fazer um mapeamento e controle. O que é mapeamento e controle? É fazer exames para saber se você não tem contraindicação. Quais são as contraindicações que nós chamamos de absolutas? Quem não pode fazer terapia de reposição hormonal? Se você teve câncer na mama,
não pode, ou se você está no momento com alguma lesão suspeita. Uma categoria 4, que é um risco considerável, ou uma categoria 5, qualquer lesão suspeita na mama ou câncer não pode. Se você teve câncer na camada interna do útero, que é o endométrio, não pode. Se você está com alguma doença no fígado ativa, tipo está passando por uma hepatite, não pode, depois que passar, pode. Se você teve uma doença tromboembólica, tromboembolismo pulmonar, trombose, no passado era contraindicação absoluta. Hoje saiu um estudo em 2018, que é o estudo STER, e mostrou que não pode pela via oral, pelas outras vias, que é passar na pele, vaginal, implante, pode. Então, essas são contraindicações absolutas. Saindo daí, qualquer uma outra que você pode estar na sua lista, e se tem mioma, e se tem diabetes, pressão alta, e tem uma lista enorme, e se teve AVC, todas essas são contraindicações relativas. O que é relativo? O seu médico tem que avaliar se você pode ou não, considerando que vai ter mais benefício e menos risco. Tá bem? Mas se você não tem nenhuma doença grave importante, excluindo essas, você pode fazer. Cada vez que você vem aqui é um chacoalhão, né? Que a gente leva. Muito bem. Agora nós vamos chamar um intervalo comercial curto. Espero que você não saia daí, porque tem muito mais informação. Fica com a gente. Até daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta. Se você chegou agora, esse é o Conexão Social e hoje a gente está recebendo a doutora Wanderleia Coelho, que está falando sobre o emagrecimento na menopausa. E eu tenho certeza que tem ainda muita informação aqui que vai mudar a sua vida. E agora a gente quer falar sobre a saúde óssea e a osteoporose, porque também é uma fase que a gente começa a ter esse desgaste. Tem a osteopenia, eu acho que você pode falar melhor sobre o que a menopausa faz na nossa vida nessa fase. Sim, vocês que já estão acompanhando, já sabem que eu falei da queda de hormônio. Quando você tem a queda desses 3 hormônios, eles impactam no osso. E só para você ter uma ideia, 1 de cada 4 mulheres, ou seja, 25%, vai evoluir de osteopenia, que é o osso fraco, para osteoporose, que é o osso muito fraco, e para fratura. Então, o risco de fratura ele é considerável nessa fase e os hormônios têm um impacto. É claro que, novamente, o teu estilo de vida, dependendo dos teus hábitos que você trouxe, você atingiu um pico da massa óssea ou não, e aí você tem uma reserva para frente. Isso aí vai fazer com que você tenha uma perda mais acelerada ou não. Mas é fato. Por quê? Porque o estrogênio ele tem uma ação antirreabsortiva, ou seja, o osso ele vai sendo produzido e vai sendo meio que consumido. Então o estrogênio faz esse anticonsumo e quem estimula a produção do osso é a progesterona. Então precisamos desse balanço hormonal e a queda não dá para evitar. Mas o osso ele acaba sendo impactado daqueles 76 sintomas que eu falei para você. A matriz óssea é um deles com essas reverberações. Agora, qual o problema disso? Que muitas vezes você nem fez o exame de densitometria para saber como é que está o teu osso. E é ruim, porque você pode se dar conta quando a fratura acontece. E a fratura, infelizmente, às vezes você cai e faz uma queda e faz uma fratura ou de colo de fêmur ou de bacia, que te deixa numa cama independente dos outros, com perda da qualidade de vida. Então tem um grande impacto sim na saúde dos ossos. E é claro que aquilo que eu disse para você, como que você trata? Novamente, tem várias formas de você tratar osso. Um deles, no nível de prevenção, é você praticar uma atividade física, por isso que eu falei para você na questão da massa magra. O exercício ele tem uma ação super importante na construção da sua massa magra e da sua massa óssea. Por isso que depois que eu falei para você, eu disse, depois que você emagrecer, você tem que fazer exercício. Faz parte da saúde como um todo e não tem que ser um fardo. Claro, tem outras formas de tratar? Tem, aí vem, o seu médico vai te ajudar. Suplementação com vitamina D, com magnésio, com cálcio, se você precisar, com a vitamina K2, às vezes precisa de colágeno, vitamina A, ativos que vão te ajudar. Quando alguém me pergunta, doutora, como que eu trato o osso? Começa novamente, mesmo beabá.
coma saudável, emagreça, suplemente se necessário, se não tiver contraindicação, se tiver tudo certo, terapia de reposição hormonal e exercício. Agora, doutora, um outro fator, o impacto na saúde mental. Porque todos esses fatores culminam, às vezes, com alguns problemas da vida. Às vezes a mulher nessa fase, ela perdeu um ente querido, é quando os filhos foram embora, às vezes já casou, foi embora, às vezes ela se divorciou. Então, e é um momento que ela entra também nessa fase da vida e vem a depressão, vem os problemas. Queria que você falasse um pouco também disso. É uma fase bem desafiadora na vida da mulher, na questão emocional. E a questão emocional ela vem por vários fatores, você já citou alguns, né? Infelizmente vem o desgaste, às vezes, do casamento. Por quê? Porque você se dedica aos filhos a vida toda e não se dedica a você. E na hora de você se dedicar a você, vem o quê? Os problemas da menopausa, que fazem com que no momento que você quer e precisa aproveitar muito mais a sua vida, você não consegue, porque a menopausa está te impactando e você não sabe. Aí o Eunice falou, a síndrome do ninho vazio, você viveu em função de todo mundo e agora você se sente sozinha. Isso impacta também. Paralelamente vem o desequilíbrio hormonal, com todas as questões te deixando mais ansiosa e, querendo ou não, essa fase acaba sendo um marco de que já estou na metade da vida. Vale para mim, porque eu também me sinto assim. Você pode sentir assim, já conseguimos ver que eu tenho mais, quantos anos mais pela frente? 30, 40? Já começo a ter uma visão. Isso cria um certo estresse de a morte. Mas a morte vem para todos nós, o que nós não podemos é morrer em vida. Então, esse é um ponto importante. E tem muito a ver também isso no que você falou na questão da depressão. Mulheres que por algum motivo tiveram um quadro de depressão antes, quando chega nessa fase, tem mais chance de startar a depressão. Então existem vários fatores envolvidos nessa instabilidade emocional. E o emocional fica muito abalado mesmo. Muito, no sentido de que me sinto triste. Todas elas contam isso para mim, que se sentem tristes, frustradas, né, desesperançosas, tipo, acreditando que não tem mais o que fazer. E isso acaba resultando que seja refém de um remédio, sendo que não é um remédio um caminho. Porque um caminho acaba trazendo muito mais para você, mais o efeito colateral e não resolve o problema de base. Porque são vários problemas de base que têm que ser pensados. É claro que você não vai conseguir que os filhos fiquem em casa, isso aí não vai mudar. Mas dá para melhorar o relacionamento com o marido, dá para você melhorar a tua qualidade de vida, dá para você melhorar fatores que estão impactando e te deixando com essa sensação de medo. Porque a ansiedade é um medo. Medo de por que eu estou tendo isso, por que eu não consigo emagrecer. Você começa a trazer todos esses medos para você e isso meio que te trava. Sofre por antecipação, né? Normalmente são coisas que nem vão acontecer, mas que ela fica ali recebendo todos esses estímulos. E a gente vive hoje uma fase, né, que tem muita informação, então é muito importante a gente escolher quem ouvir também, né? Sim, super. Isso faz muita diferença. Eu acho que quem assistiu essa entrevista hoje ficou muito curioso para saber mais. Queria que você falasse então um pouco do que você está fazendo lá, doutora, dos seus métodos, do trabalho que você está desenvolvendo. Então, hoje o Instituto da Menopausa, que é a minha empresa, ele tem um propósito muito forte que eu queria compartilhar com você e queria te convidar para você fazer parte. O propósito de criar uma geração de mulheres magras, saudáveis e plenas. Eu chamo de geração MSP. E nós estamos, assim, muito dedicados para que tudo isso aconteça. E cada conteúdo nosso disponibilizado nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, ele tem essa intenção. Inicialmente, de te levar um conteúdo o melhor, mas com muita clareza, não só respaldado cientificamente, mas respaldado na minha experiência como médica, né, nessa questão muito de terapia de reposição hormonal, de suplementação, de fitoterápico, que eu faço isso há muitos anos e principalmente na questão da alimentação. E hoje, para mim, está muito claro que o carro-chefe da nossa saúde, da sua também, é começar pela alimentação, é começar pelo emagrecimento. Então, quando eu falo de geração magra, saudável e plena,
Não quero que você seja magrela por ser magrela, por preconceito, por gordofobia, não tem nada disso. Eu digo que é doençofobia. Eu quero que você seja magra, quer conquistar o teu peso, porque eu sei que isso vai te dar saúde, eu sei que isso vai melhorar os teus sintomas da menopausa, e depois, quando você escolher o médico, se você quiser, e se você não tiver contraindicação, a terapia de reposição hormonal ela vem como complemento, como a cereja do bolo. Aí você está preparada para viver essa vida plena, porque tem 30, 40, 50 anos da sua oportunidade incrível que Deus te deu de viver essa vida. Muito bem. Você sempre fala, né, que chegar na segunda metade da vida é um momento de reflexão, mas também é um momento que a gente tem muita coisa boa, né? Você tem as experiências, você já construiu, né, ali um ecossistema onde você tem os apoios, você tem uma rede de apoio. Então, você merece se cuidar para poder ver mais esses 40, 50 anos pela frente de tudo isso que foi feito até aqui. Então, eu acho que é o momento mais importante da nossa vida e que a gente não tem que ficar triste por isso, não. Queria que você deixasse, inclusive, uma mensagem motivando essas mulheres. Eu sei que você também tem uma história muito bonita e você também chegou aqui construindo tudo isso, né, doutora? Mesmo você sendo uma médica renomada como você é hoje, mas você também tem uma história que te trouxe até aqui e o que te motiva, né, a ajudar outras pessoas. Eu vou contar uma história bem rápida para vocês, porque eu vou me reportar aos meus 11 meses. Quando eu tinha 11 meses, sempre tendo a chorar quando eu conto essa história. Quando eu tinha 11 meses, a minha mãe morreu. Então você cresceu sem mamãe? Então a minha mãe morreu, ela ia fazer 24 anos. Nem estava na menopausa, ela era muito jovem. Então isso impactou muito a minha vida. Por sorte, eu fui criada por uma avó materna. A minha mãe não teve a oportunidade que você está tendo hoje de viver a tua experiência da tua segunda metade da vida. Ela não teve. E você está tendo hoje algo, então quando eu te falo uma coisa, não deixa a vida passar. A minha mãe com certeza ia querer estar aqui com os seus 75 anos por aí, mais ou menos, para querer estar vivendo o que você está vivendo hoje. Eu não tive a oportunidade, a minha mãe não teve, e você está tendo hoje a oportunidade de mudar a tua vida para os próximos anos e a vida da tua família e continuar cuidando das pessoas que você ama. Então não deixa isso passar. Muito forte. Eu sempre que eu ouço sua história, eu também me emociono muito, porque a gente sabe, imagina, tão jovem, deixar a filha e Deus foi muito bom, muito generoso, cuidou de você e hoje você está aqui contando essa história para ajudar todas nós. Muito obrigada, viu? Eu só tenho a te agradecer mais uma vez, dizer que você é necessária, você faz a diferença no mundo e venha sempre, tá? Venha sempre para a gente poder levar conhecimento para mais pessoas. Gratidão, Eunice, mais uma vez e obrigada por você ter ficado aqui com a gente até o final. Queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Então, eu estou no Instagram como doutora DRA Vanderleia Coelho, no YouTube também como doutora Vanderleia Coelho. Vanderleia eu digo que não tem I e é com V, e também no Facebook. Então nós estamos aí sempre dispostas, né, a poder colaborar com você em tudo que você precisar. Entenda isso só, que nós estamos juntas. Eu até trago uma expressão de que estamos juntas nessa geração MSP magra, saudável e plena. Muito bem, muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, Eunice. Eu quero te agradecer imensamente, viu? Dizer que você é sempre muito bem-vinda. Volte outras vezes. Ok. E para você que nos acompanhou até agora, eu quero também agradecer a sua presença, dizer que foi muito importante ter você aqui com a gente. A doutora sempre que vier aqui, ela compartilha muito conhecimento, muita novidade, porque ela estuda demais. E aqui hoje ela esclareceu muitas dúvidas, né?
Então, eu quero que você saiba que a sua vida é valiosa, você é valiosa. E a gente sabe que a mulher que para assistir uma entrevista como essa, ela está buscando resposta. Então, sempre você é bem-vinda, a gente tem sempre conteúdos, mas um conteúdo como esse é direcionado para você. Muito obrigada por sua presença. Esse programa ele fica disponível no YouTube, você pode voltar lá, assistir quantas vezes você quiser, enviar para outras mulheres que você conhece. Sigam a doutora, ela tem conteúdos com muita informação, muita transformação. Siga a gente também, me siga o programa Ressoar. Um grande abraço para você, uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá! Muito obrigada, doutora Wanderleia, por compartilhar tanta informação com a gente, né? Essa entrevista foi realmente esclarecedora e se você gostou é só rever lá no nosso canal do youtube.com/ressoar e acompanhar a gente também no Instagram, @programa Ressoar, beleza? E chegou o quadro Descomplica Ressoar. Hoje, a consultora de imagem estilo Brunella Sgaria vai nos dar dicas de qual colar você vai poder usar para cada tipo de decote. É só conferir. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Brunella Sgaria, eu sou consultora de imagem e estilo e hoje eu tô aqui no Descomplica Ressoar para trazer dicas precisas para você nunca mais errar na hora de escolher o melhor colar para cada tipo de decote. O que eu vou te falar hoje aqui são dicas simples e práticas para você combinar colar e decote de forma harmônica e elegante. E claro, se sentir segura, confiante com as suas escolhas, independente do look que esteja usando. Vamos começar então pela clássica camisa. Quando você deixa os botões mais abertos e o colo fica mais à mostra, o ideal é explorar cordões mais curtos. A ideia é que esse acessório apareça e entre na composição do look. Então vale colares grudados no pescoço, como as chokers, ou então colares próximos a ele. Eu adoro os mais rígidos e pesados, como correntes e aros, mas também valem os mais fininhos e maleáveis. Agora, com os botões fechados, vale explorar os colares mais rígidos, como eu tô aqui. Você adiciona sim um toque de modernidade pro seu look, e aí você pode usar tanto igual eu estou usando, ou então por baixo da gola. Decotes em V, quadrados, arredondados, ou seja, que deixam um pouco mais o colo à mostra. Eu indico que você use colares mais curtos. Eles podem ser arredondados ou podem acompanhar o formato da gola. Agora, se esse decote ele for mais fechado, ou seja, esconda um pouco mais o colo, mas não completamente, o ideal é que você use colares mais próximos do pescoço, até grudados, como as chokers. Os decotes em V também ficam incríveis com colares compridos. Só tome cuidado porque a altura deles deve ultrapassar a altura do decote. Blusas tipo Tomara que Caia, que deixam o colo bem à mostra, ficam incríveis com colares curtos e até grudados no pescoço. Eles preenchem o colo com harmonia e estilo. Outro tipo de decote é aquele que tampa o colo, tá bem próximo do pescoço, tipo camisetas. É uma gola extremamente democrática, vale vários tipos de colares, só toma cuidado para a altura do colar não brigar com a altura da gola. O ideal é que o colar esteja antes do decote, uma choker, por exemplo, ou abaixo dele, nunca na mesma altura. Por fim, gola alta. Eu particularmente acho mais harmônico cordões compridos para usar com esse tipo de gola. Eles conseguem inclusive alongar essa região com maestria, um ótimo truque. É isso, espero que vocês tenham gostado. Diariamente eu compartilho dicas como essa, moda, imagem, estilo, lá no meu Instagram, @Brunella Sgaria. Tchau, tchau, até a próxima. Nosso programa chegou ao fim, mas não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, @programa Ressoar. E aí você comenta por lá o que você achou dos assuntos de hoje, tá bom? Para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: o primeiro passo não precisa ser perfeito, ele só precisa ser dado. Então comece hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá!